Para mim não funciona essa questão de trabalhar todo dia, de produzir todo dia, de pintar todo dia. Você acha difícil uma pessoa fazer uma coisa boa, realmente boa, todos os dias. E eu gosto desse desafio do material, da pintura. Se fosse uma coisa, se eu soubesse exatamente o que eu ia fazer, como ia ficar no final da pintura, para mim ia ter a menor graça. Sabe? Eu gosto do percurso. Isso é bem esse marcar território, né? É tão naturalizado pra gente ver uma fonte com o menino fazendo xixi, né? Enfim, que as pessoas ficam tão horrorizadas quando vêem mulheres fazendo mesmo. Que também com essa relação com a terra, né? Com o reino mineral. Aqui também, uma escultura em argila. Clarice Gonçalves. Eu nasci aqui em Brasília, no HFA, Cruzeiro, para ser mais exata. Na infância eu fui criada aqui em Taguatinga, onde eu tô até hoje. Desde que eu me entendo por gente, eu desenho, assim. Meu avô era dono de farmácia e aí tinha máquina de xerox, sempre tinha resma de papel à vontade. Então eu ficava às tardes lá, enfim, com eles, trabalhando, ficava desenhando, né? Eles eram evangélicos, né? Então quando eu ia pra igreja, sei lá, ficava rabiscando a Bíblia, coisas do tipo. Desenhava mulheres já, uns vestidos, umas princesas, sei lá o quê. E aí fazia um tipo de, como se fossem uns concursos, fazia umas enquetes, né, em família, saíam perguntando para cada um qual que estava mais bonito, qual que era mais legal, por quê, tarará. Eu usava muito lápis de cor, né, ficava brincando com aqueles revistinhas de colorir, minha mãe também. Eu lembro que a gente ocupou um quarto da nossa casa antiga e a gente rabiscou todas as paredes do quarto com giz de cera, então eu ficava ali com ela horas fazendo paisagens, coisas, rabiscando. Sempre olhava aquelas revistas, né? Tinha uma coleção de revistas que vinha pela banca com aulinhas de desenho, então comprei, sei lá, até o 3º volume. E eu comecei a ter contato mais com a tinta a óleo, com material de pintura, já com 11 anos, foi quando o meu padrasto me deu de presente o material de pintura, tela, pincel, e aí eu consegui fazer minha primeira tela. Desde então fui tendo cada vez mais autonomia do material e não parei. Eu não via, né, assim como acho que 90% da população, artes como uma profissão, né, como, enfim. E aí eu conheci uma pessoa que fazia curso de artes. E eu, nossa, primeiro existe um curso de artes, né, dentro da UNB. E aí comecei a cogitar essa possibilidade também. A academia tem esse lugar de acúmulo de conhecimento, né, um conhecimento específico, ocidental, hegemônico, muitas vezes misógino. Então, foi uma perda dessa inocência, sabe? Porque até então a arte que eu vim estudando desde o ensino médio era aquela coisa que vinha do Egito, ali passava pela Grécia, uma coisa muito distante, com algum contexto não muito profundo. E quando eu entrei na UNB já tinha uma cobrança já no sentido de que você já soubesse o que estava sendo produzido em termos de arte contemporânea. E foi muito positivo nesse sentido de instigar essa busca, né? E de ter noção dessa responsabilidade também, do que você está produzindo, né? O que mais que você vai colocar no mundo, né? Tem tanta imagem, tem tanta coisa pronta,
que você vai querer falar? Você fala de quê? E aí eu comecei a produzir alguns autorretratos, pequeno formato, assim. Depois eu fui saber que é super recorrente os artistas fazerem isso, as artistas mulheres mais ainda, né, que geralmente a gente é colocada para esse lugar de musa, então é uma busca, ou então a mulher sempre é retratada, né, na arte, na história da arte, ela é mais retratada do que retratante. E eu entrei no UNB com 16 anos, então era muito novinha. E foi engraçado porque eu acabei pintando esses autorretratos e eu me pintava de uma forma bem mais velha. Acho que era como se fosse uma busca mesmo de ter esse respeito, talvez, que as pessoas têm pelas pessoas mais velhas ou pelas mulheres não tão bonitas, ou não sei, enfim, eu me pintava diferente, assim. Até porque também por conta eu me pintava em frente ao espelho, então toda vez que eu virava pro espelho, virava pra tela, virava pro espelho, eu tava sempre... Nunca voltava mais na mesma posição. E o dia passando, a luz ia modificando, enfim, demorava dias. Então, os autorretratos têm essa deformação, assim, tanto desse processo, quanto que eu acho também desse processo de amadurecimento, ou dessa busca de amadurecimento dentro desse contexto, assim. Várias exposições. A mais legal foi uma exposição em São Paulo, na Galeria André, chamada Cotidiano, com a curadoria do Mário Gioia. E aí eu tive a honra de ter um dos autorretratos do lado de uma tela do Eliseu Visconti. Então foi bem bacana. Os títulos, como eu estava falando, eles são parte da obra, mas eles não são uma parte óbvia, assim, no sentido de que eu não escrevo, né, na obra, na frente da obra. São coleções que eu faço de frases, de textos, de coisas que eu escuto, de trechos de conversas, de palestras. Eu tenho caderninhos, eu anoto e sempre em algum momento, com a tela pronta, eu faço esse cruzamento, tentando não ser, na maioria das vezes, muito literal. Eu levo o óleo um pouco mais a sério, mais por questão de tempo, por duração do material. A tinta óleo ela tem essa carga, né, de ser um material que, para ser durável, a pintura, para mim, tem esse ambiente de uma durabilidade, uma coisa que eu vou morrer, vai continuar aí 100 anos, espero, ou mais, entendeu? Então, a pintura para mim é quase como se fosse uma tatuagem mesmo. Então eu tenho um pouco mais de seriedade, eu acho, de critério para produzir uma pintura a óleo. E com acrílico eu consigo fazer imagens mais divertidas, eu consigo fazer coisas menores, enfim, coisas que não estejam tão dentro do meu contexto de obra. São obras, sim, mas para mim tem uma outra, não é nem em termos de hierarquia de qualidade, mas é diferente. É diferente, assim, eu consigo uma outra leveza com acrílico.
casa da minha avó, dos meus avós, tinha uma estante gigantesca, cheia de livros, e eu passava horas ali olhando aqueles livros, aquelas imagens estranhas, umas enciclopédias. Vi uma foto de uma coisa de saúde, de repente uma receita logo depois, então era super misturado e eram imagens muito estranhas, assim. E eu sempre gostei muito dessas imagens e usei muito elas na pintura. Às vezes eu estou assistindo um filme e aí eu dou uma pausa no filme para tirar foto. Nem todo mundo gosta de assistir filme comigo por causa disso. Corpo sempre presente. É a forma como eu experiencio estar no mundo. São experiências do corpo que eu trago para a pintura. É dança, eu gosto de dança, eu gosto de cinema, eu gosto de música, eu preciso estar sempre escutando música para pintar. Para mim, assim, a pessoa presente, o modelo vivo, tem muita presença dela. Eu não busco fazer retratos, eu não busco captar a personalidade ou caráter do que eu estou pintando. Na verdade, eu faço uma projeção. E nesse sentido, a fotografia me serve super bem, porque eu também não busco exercer toda a minha habilidade técnica para fazer uma pintura com um acabamento fotográfico. Eu procuro ressaltar, através da pintura, o que eu senti quando eu vi aquela foto, aquela imagem. Feminino sempre presente. É a forma como eu experiencio a vida, né? Estar em sociedade, a forma como eu comecei a me dar conta do de eu e o outro, né? Como são as diferenças entre o eu e o outro, como que a gente começa a ser criada como menina, como os meninos têm que ser meninos e as meninas têm que ser meninas, então cada um tem que agir assim, assado, e cada um fica preso na sua caixinha. E também acho que inconscientemente, cada vez mais consciente, de uma forma de buscar preencher essa lacuna dessas imagens feitas por uma mulher, enfim, o corpo feminino retratado por uma mulher, uma sexualidade feminina retratada por uma mulher. Foi uma exposição que eu fiz Dou Nome aos Bois? No Espaço Cultural da Câmara dos Deputados. E aí, na época, tinha feito uma exposição no Espaço Piloto da UNB. E essa exposição tinha várias telas de cunho ultra erótico. A pessoa que estava responsável pelo espaço na época falou, não, vamos trazer essa exposição, botar lá, tudo bem. Eu não me importo de tirar alguns trabalhos, enfim, né? Não, vamos lá colocamos. E aí, com a exposição montada, eu tive que tirar umas 3 ou 4 obras. Uma que era duas mulheres se beijando, não tinha nem o seio aparecendo. Outra que era uma mulher falando telefone com os seios de fora. Uma outra que era tipo, uma orgia, mas sem nada também tão explícito. E essa tela do pijama. O que se dizia na época que foi uma pessoa, enfim, que uma histeria lá, que tarará, e que era culto ao lesbianismo, culto à pedofilia. E no mesmo período estava tendo uma mostra de um fotógrafo num espaço também, que era um corredor, milhares de pessoas passam todos os dias. E eram fotografias de corpos femininos, bundas empilhadas, assim. Tudo ok, ninguém reclamou. Então, quer dizer, só reforçou para mim, eu como mulher não posso falar de um corpo feminino, de uma sexualidade feminina, num território que eu conheço. E obviamente um cara, ele pode. Foi super solitário, assim, eu fiquei meio assustada e foi triste mesmo, assim. Não tinha levantado bandeiras até então, no sentido de me afirmar como feminista. Tinha medo, inclusive, desse termo. E aí, pouco tempo depois, a Naíma, enfim, me ligou e ia fazer uma matéria sobre feminismo revisitado. E eu estava super escaldada, assim, na época. Acabei falando coisas super apaziguadoras, assim, tipo, olha... Mas já estava lá, entendeu? Já tinha sido
linkada, né, com essa questão do feminismo e agora de uma forma muito visceral. Então, desde então, não tem como não ser. Pois é, eu tô nesse momento, não tô nesse momento, é um momento, né, que me acompanha já há algum tempo, essas imagens idílicas, assim, da mulher na natureza. Essa utopia mesmo de você poder, tá na natureza, sei lá, tomar um banho numa cachoeira nua, sem medo, feliz na vida, em plena conexão, sem medo de nada, de ninguém. Então essa utopia, porque se você for parar para pensar, enfim, é muito mais medonho no sentido humano, em termos de medo humano, de violência, né, entre humanos, ser pega num local desse do que num local urbano. Sem problema. Hector! Aproveitando aí a maternidade. Ai. Gente, maternidade foi um período muito difícil para mim, assim. O medo da pausa imposta é mais forte do que a pausa em si, assim. E dentro do ambiente profissional muito cruel, né? Porque tem essa, como se fosse uma maldição, assim, né? Porque, por exemplo, tem as pessoas que investem em arte, que investem nos artistas, né? Elas vão acompanhando os artistas, a carreira. Esse aqui é promissor, esse aqui tá ganhando prêmio. Essa aqui engravidou. Esquece. Foi um período bem difícil, assim. Para produção mais ainda, porque eu não conseguia conceber minha vida sem estar no ateliê. Porque não adiantava eu vir pro ateliê, que daqui a pouco alguém chama. Aí a primeira tela que eu pintei depois disso foi uma série de recortes. São os tecidos de lona que sobram quando eu estico a tela, ficam uns retalhos de lona que eu preparo em alguns pontos. E era uma pintura pequena, assim, de umas mãos meio se segurando, assim, uma mão um pouco meio angustiada. E era como eu estava me sentindo totalmente, era aquele pânico daquela maldição. Se você ficar muito tempo sem desenhar, sua mão vai enferrujar. Além de ter condensado mais, literalmente, porque eu não tenho mais o tempo que eu tinha para dispor de tudo que eu dispunha, de ócio, de pesquisa, de tudo. Então, tá muito mais objetivo e muito mais condensado, tá? Tipo, zorro, sabe? Eu fazia imãs de geladeira com as imagens do quadro, em papel, imprimia, cortava, tarará, para divulgar o trabalho, para levantar uma graninha. Sempre fiz feirinhas, assim, feirinhas naquela época não era uma coisa muito bem vista, né? Colocar uma pintura numa feira, as pessoas ficavam, né? Tinha esse risco de rebaixar o trabalho. E mandando para editais, para exposições e fazendo parcerias. Eu sempre tive muitas parcerias com pessoas fora da área das visuais, galera do cinema, poesia, enfim. E é um processo, você vai começando a expor, as pessoas vão, né, vão te buscando, vão comprando trabalho, enfim. Hoje eu continuo dando aula também, dou aula no ateliê, mas é um processo de aula mais que tem mais a ver comigo, tem mais a ver com o que eu faço, com o que eu acredito, né. Eu tenho um público super fiel e, sei lá, admirador do meu trabalho, assim. É isso que me faz continuar pintando, na verdade, né, e é tocar as pessoas. Então, por aqueles livrinhos que deixam de assinaturas que as pessoas escrevem na exposição.
E já recebi muitas mensagens bonitas, assim, verdadeiras daquilo, sabe? Daquele espaço. E as pessoas comentando que se sentem muito, se identificam, se sentem tocadas, ou que primeira vez que chorou numa exposição, enfim, vários relatos, assim. O meu compromisso é com a obra, não é comigo como artista, com as coisas que eu tenho que fazer, porque você tem que estar em tais lugares, você tem que conhecer tais pessoas, você tem que agir assim, assim, assado. Eu já tive esses momentos, não que eu acho que eles devam ser, né, que deva parar, mas são escolhas, né, e eu escolho focar na minha obra, que tem a ver com o meu estilo de vida, que tem a ver com o que eu como, com o que eu planto, com, enfim. E o que eu pretendo não parar de trabalhar nunca. É isso, assim, eu busco ter essa profissão, essa forma de vida da qual realmente eu não preciso fugir. Então, realmente fazer do meu trabalho algo que me dê prazer, algo que seja, né, uma coisa que se retroalimente ali, para além desse contexto que a gente vive. Na casa da minha avó, dos meus avós, tinha uma estante gigantesca, cheia de livros, e eu passava horas ali olhando aqueles livros, aquelas imagens estranhas, umas enciclopédias, e era por onde as pessoas recebiam informações do novo mundo, das novidades, das descobertas científicas. E eu sempre gostei muito dessas imagens e usei muito elas na pintura, inclusive a tela do pijama, tão polêmica a tela do pijama, era uma imagem de um livro da década de 50 distribuído internacionalmente. Então, quer dizer, mas claro, se é uma mulher que está pintando, que está colocando, assim, enfim, né? Você vê que o buraco é mais embaixo.